Senhor Deus, em nome de Jesus, a minha vida eu apresento uma vez mais diante do Senhor e peço, amado Deus, me conceda a graça, a sabedoria, a iluminação do Teu Espírito Santo para uma vez mais proclamar a Tua palavra ao coração da Tua igreja, ao coração do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluias. Meus irmãos, eu quero trazer nessa noite uma palavra de conhecimento que muito vai nos ajudar na batalha espiritual. E vocês sabem, existe uma batalha espiritual. Existe uma guerra espiritual. E não pense que é só os pastores que guerreiam, que batalham, não. Essa batalha espiritual, essa guerra espiritual, todo crente, todo aquele que aceitou Jesus está nessa batalha. Uns de forma mais atuante, outras de forma mais tímida, mas todos batalhando. Não pense que os demônios se levantam somente contra pastor, não. Se levanta contra todo aquele que recebeu Jesus Cristo como Salvador. E é necessário sabermos batalhar. É necessário termos noção de como batalhar. Todo soldado, antes de ir para a guerra, ele passa por um treinamento para saber manusear a arma, para saber se esquivar, para saber se movimentar no campo de batalha. E assim é nas guerras espirituais. É por isso que nós temos o general de guerra. Jesus é o nosso general de guerra, porque estamos debaixo das ordens dele. E aqui eu quero falar a respeito da batalha espiritual que envolve aquelas pessoas que fazem parte da nossa família, ou amigos, que ainda não se renderam ao Senhor Jesus, que ainda não aceitaram Jesus como Salvador. Porque existe uma crença, meus irmãos, errada, de que as pessoas não aceitam Jesus como Salvador por causa de um impedimento espiritual. Ou seja, existe uma crença de que demônios impedem uma pessoa de aceitar o Senhor Jesus. E eu quero dizer para vocês que não é uma verdade. Demônios, meus irmãos, eles impedem muita e muita coisa de fato. Demônios, de fato, eles têm força. E eles recebem autoridade por causa dos nossos pecados para fazer muita coisa. Mas se tem uma coisa que um demônio não tem capacidade e autoridade para fazer, é impedir uma pessoa de receber Jesus. Por quê? Porque isso é uma escolha pessoal da pessoa. E se Deus respeita o livre-arbítrio, Satanás e seus demônios também são impedidos de burlar o livre-arbítrio. Satanás e seus demônios não têm capacidade de impedir uma pessoa de receber Jesus. Porém, de forma astuta, de forma maliciosa, eles armam, eles se movimentam, eles criam situações para impedir com que aquela pessoa se renda ao Senhor. Eles prendem as pessoas no vício, na dependência, na criminalidade, na prostituição, no álcool, na mesa do bar. Eles criam essas situações para aprisionar a vida da pessoa em um ambiente em que ela só vai se afastando para longe do Senhor. Mas nem Satanás e seus demônios têm poder de segurar o pescoço de uma pessoa e dizer: eu não vou deixar você aceitar Jesus, porque se aquela pessoa quiser, Satanás e seus demônios não têm poder para impedir, porque aquela pessoa de livre e espontânea vontade vai estar se rendendo ao Senhor. E eu falo isso com dois respaldos. Primeiro, com o respaldo bíblico, que é o mais importante. Eu tenho aqui um respaldo bíblico que nos revela que demônio algum tem poder para impedir uma pessoa de ir até Jesus e se prostrar aos pés de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Aleluias. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo em diante, é um trecho do endemoniado gadareno, aquele homem que vivia entre os sepulcros. Em um dos evangelhos diz que ele se alimentava de carne humana em decomposição. Ele estava ali em uma vida totalmente opressa. Ele estava em um estado de domínio de Satanás, que ele não tinha mais consciência. Ele não tinha mais domínio próprio nas suas ações. Certamente tinha um pai, certamente tinha uma mãe, provavelmente até casado era, né? Filhos. Mas infelizmente uma vida errante, uma vida dando lugar para o diabo, deu brecha para Satanás dominar aquele homem por completo e o levou àquele cemitério. A Bíblia fala que muitas foram as vezes que a família tentou ajudar, da forma que eles podiam naquela época, né? Amarrando e acorrentando.
Mas a opressão demoníaca era tão forte que aquele homem possesso de demônios quebrava as correntes, quebrava as cordas e fugia nu, gritando, até que uma vez mais ele não voltou, continuou naquele cemitério. E certa vez Jesus desembarcou ali, porque aquele cemitério ficava próximo à margem de um lago. E a Bíblia fala que quando Jesus desembarcou, surgiu entre os sepulcros aquele homem, uma figura totalmente fantasmagórica, uma figura totalmente grotesca. E assim nos relata o evangelista Marcos. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Versículo 6. Quando de longe ele viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele. Em alta voz disse: aqui já foi o demônio. O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Porque peço que não me atormente. Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia deste homem. Então Jesus lhes perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E os demônios pediu com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeira abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade, pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, que já não era mais endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. Amém? Meus irmãos, perceba o que está escrito no versículo 6. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se aos pés de Jesus. Perceba que está escrito viu e não viram. Perceba que está escrito correu e não correram. Por que eu digo isso? Porque esse versículo está claramente dizendo que foi a ação daquele homem. Foi aquele homem que viu Jesus e foi até o encontro de Jesus, e foi aquele homem que prostrou-se aos pés de Jesus. Porque se tivesse sido os demônios, as palavras seriam outras. Se tivesse sido os demônios que tivessem visto Jesus, estaria escrito da seguinte forma: quando de longe viram Jesus, correram e prostraram-se diante dele. Mas esse versículo não está falando da multidão de demônios. Esse versículo aqui está falando daquele homem. Aquele homem mesmo ali oprimido. Aquele homem mesmo ali dominado por Satanás. E eu já disse isso aqui, é uma revelação espiritual sobre possessão. Nenhuma pessoa é 100% dominada pelo demônio. Deus não permite. Deus não permite que nenhuma pessoa, por mais amaldiçoada que ela seja totalmente dominada por Satanás, a ponto daquela pessoa não poder escolher o seu próprio caminho diante da salvação que é Jesus. Então aquele homem, por mais que estivesse ali possesso, havia uma gota de liberdade, porque Deus ele não permite 100% de escravidão demoníaca na vida de uma pessoa, por mais pecadora, por mais amaldiçoada que ela seja. Então aquele homem, na pouca consciência que ele tinha, ele viu Jesus, e ao ver Jesus ele correu e se prostrou aos pés de Jesus. Não foram os demônios, porque não está escrito: e eles viram, e eles correram, e eles se prostraram. Meus irmãos, uma legião, sabe o que significa uma legião? 6.000 demônios. É possível uma única pessoa estar sendo possessa e atormentada por 6.000 demônios.
Então, meus irmãos, entenda, por mais que 6.000 demônios ali estivessem dominando a vida daquele homem, aqueles 6.000 demônios não impediu aquele homem de ir e se prostrar até Jesus. Meus irmãos, quantas e quantas vezes, em um momento de oração, principalmente nos lares, o demônio se manifesta e a primeira atitude da pessoa possessa é querer sair correndo. Já cansei de ver isso. Teve um dia que eu estava em uma casa, em um culto de oração, e eu estava orando quando de repente eu vi um morcego surgir assim do telhado e pousar no ombro esquerdo de uma mulher. Só que quando pousou assim no ombro dela, antes de pousar, as asas dele se arrancaram. Aí ele pousou só parecendo um rato, sabe? Aí eu entendi ali que Deus estava já combatendo aquele demônio. Aí eu estava olhando, enquanto eu estava olhando, eu vi essa visão. Aí depois que eu olhei, de onde eu estava, a mulher era longe, eu falei: minha irmã, eu acabei de ver um morcego, e é um demônio, pousando no ombro da senhora. Quando eu falei isso, a mulher deu uma doida, começou a se mexer os braços assim de forma violenta e tentou sair daquela casa. E o irmão dela, o primo dela, segurava ela. Nenhum demônio quer ficar diante de Jesus. Nenhum demônio quer ficar em um ambiente onde a glória de Deus está. Nenhum demônio. É por isso que este homem foi aos pés de Jesus, porque foi ele, foi a natureza humana dele que reconheceu a luz da salvação em meio àquela escuridão. Então esse texto aqui, meus irmãos, respalda que nenhum demônio tem poder para impedir o ser humano de buscar ao Senhor Jesus. Se não está buscando é porque não quer. Se não está buscando é porque está com o coração duro. Se não está buscando, se não está se rendendo é porque está sofrendo, está passando por tormenta, mas não quer quebrantar o coração. Até pede oração. Ah, minha irmã, leva o nome lá para o pastor Nino orar. Até pede oração, mas não quer aceitar Jesus. Por quê? Porque a natureza humana não quer. Porque tem prazer em uma vida de pecado. Por mais que esteja sofrendo, tem prazer em uma vida de imoralidade, de prostituição. Infelizmente, essa é a realidade. Somente o homem e a natureza humana tem este poder de ir ou de não ir até Jesus. Demônio nenhum pode barrar um homem de buscar a presença do Senhor Jesus. Demônio nenhum tem poder de impedir uma pessoa de receber Jesus como Salvador. Mas como eu disse, uma vida dominada por Satanás é uma vida ao alcance das armadilhas, dos empecilhos que Satanás levanta para afastar aquela pessoa da salvação. Isso é uma verdade. Eu preciso aqui abrir um parêntese a respeito de um pequeno detalhe. Em nenhum outro momento da Bíblia, em nenhum outro momento dos Evangelhos, Jesus troca ideia com demônio algum. Em nenhum outro trecho. Muitas foram as vezes que Jesus confrontou demônios, mas somente nessa ocasião ele decidiu ali ter um pequeno diálogo. E sabe por que ele abriu esse pequeno espaço? Ele não estava aqui autorizando os pastores a fazer da mesma forma, porque infelizmente algumas igrejas procedem dessa forma. Muitas são as igrejas que estendem o microfone para o demônio ficar falando. De onde você veio? Qual o seu nome? O que é que você está fazendo na vida dela? Precisa fazer essas perguntas para o demônio? O que o demônio sabe fazer? Só acabar com a vida da pessoa. Aqui nessa igreja, eu já disse isso, havendo a manifestação de demônios, o que eu acho muito difícil, porque em todo culto, em toda oração de abertura, eu falo: Deus, que nenhum demônio entre dentro dessa igreja. Eu tenho visto Deus cumprir. Vocês perceberam que ninguém está aqui para fazer bagunça? Bêbado não entra, desorientado não entra. A última vez que entrou, ficou aqui sentado, depois sentou aqui na frente. Faz bagunça lá fora, aqui dentro não. E eu entendo que é Deus respondendo a oração. A carne e o sangue podem entrar, espírito maligno acompanhando pessoas não, fica do lado de fora. Aqui dentro só o Espírito Santo. Então eu acredito que muito difícil de acontecer uma manifestação demoníaca aqui nessa igreja para atrapalhar o culto, porque essa é a intenção. Quando o demônio se manifesta no ambiente de culto, na maioria das vezes é para atrapalhar o culto. Se o pastor estiver pregando, o pastor tem que parar de pregar. Se o cara estiver processo lá no fundo, todo mundo vai olhar para trás. E do jeito que a coisa está, ele vai até parar para fumar. Do jeito que as coisas estão. Então toda manifestação demoníaca é para perturbar. É por isso que nas outras ocasiões Jesus ordenava que eles ficassem calados. A Bíblia fala que Jesus não permitia que os demônios falassem. Por quê? Porque eles só falam mentira.
Então, para que eu vou querer saber informação do demônio? E tem pastor que só falta perguntar se ele tem WhatsApp. Tem WhatsApp? Me passa aí. Mas por que Jesus então conversou com esse demônio? Para nos dar essa revelação. É possível 6.000 demônios afligir uma única pessoa. Parece uma coisa assim, né, difícil de imaginar. Mas Jesus abriu esse parênteses para que tenhamos essa revelação. É possível uma única vida ser atormentada por 6.000 demônios. Sabe o que é isso, meus irmãos? É quase a metade da população de Guaratinga. Imagine, Guaratinga tem 15.000, eu não sei ao certo. Só aqui na sede deve ser uns 15.000, não sei. Mas imagine 6.000 pessoas. Imagine você rodeada por 6.000 pessoas, e essas 6.000 pessoas te atirando pedras e paus. É a situação de uma pessoa rodeada por 6.000 demônios. A alma dela, o espírito dela está sendo afligido de igual maneira. Mas esse parênteses aqui não é Jesus nos autorizando a ficar entrevistando o demônio, a ficar perguntando: quem te mandou? O que é que você recebeu? Não. Demônio manifestando aqui: em nome de Jesus, cala a tua boca e vai embora. Amém? Porque só quem fala nessa igreja é Jesus Cristo. E se porventura dá trabalho, aí sim, a gente vai levar ele lá para dentro, o culto vai continuar e a gente vai sapecar ele com fogo lá dentro. Mas nada de bagunçar o culto, nada de ficar expondo a pessoa ao ridículo. Amém? Então essa palavra aqui, meus irmãos, respalda que demônio algum, mesmo 6.000 demônios, tem poder para impedir um homem de ir até Jesus, porque não impediu esse homem não. Ele foi até Jesus e se prostrou até Jesus. Mas o outro exemplo que eu dou, o outro respaldo que eu dou é a minha própria vida. Meus irmãos, há 15 anos atrás, esse ano eu completo 15 anos em outubro de convertido. Há 15 anos atrás, meus irmãos, eu estava totalmente endemoniado, totalmente possesso. Pensa um cara encapetado, era nido. Se tem uma coisa que eu agradeço a Deus, é que na minha época não tinha as redes sociais como tem hoje. Tinha o Orkut, mas o Orkut quase não era assim de ficar postando foto. Não tinha muita câmera digital, celular com câmera digital era uma raridade, poucas pessoas tinham. Porque, meus irmãos, se naquela época existisse câmera digital, vocês iam ver cada foto ridícula minha, cada foto absurda, vídeos absurdos, sabe? Graças a Deus, eu louvo a Deus que não tem. De vez em quando eu procuro, deixa eu ir aqui no perfil no Facebook desse amigo meu, que ele continua na mesma situação. Deixa eu ver se tem algum resquício aí do meu passado. Graças a Deus, sabe? Deus não somente apagou os meus pecados, como apagou também toda a lembrança. Graças a Deus, nada. E meus irmãos, há 15 anos atrás, mesmo totalmente possesso, mesmo eu tendo feito uma aliança com Satanás de livre e espontânea vontade, nada disso foi o bastante nas mãos de Satanás para me impedir de ir para a igreja. E eu comecei a ir para a igreja todo domingo, com muita dificuldade, com muita perda no coração, com muito medo, com muito desespero assim na alma. Eu ia para a igreja e sentava lá todo tímido. No final eu saía, ia beber, ia fazer um monte de coisa, mas eu comecei a ir. Até que em uma dessas idas eu fui liberto. Até que em uma dessas idas Satanás foi confrontado. Até que em uma dessas idas o pastor olhou para mim e disse: não, ele já pode ir, ele está liberto. E eu saí de lá verdadeiramente liberto. E quando eu cheguei em casa, dentro do meu quarto, eu aceitei Jesus. Eu estava dominado por demônios, eu tinha feito uma aliança com Satanás, mas ele não me impediu nem de ir para a igreja, nem de ter sido liberto, e nem de ter entregado a minha vida para Jesus dentro do meu quarto. Porque não existe Satanás, não existe capeta, não existe demônios nesse mundo que podem impedir um homem ou uma mulher que verdadeiramente decide render a vida ao Senhor Jesus, meus irmãos. É somente a natureza humana que decide. Por isso, qual é o ensinamento a respeito da batalha espiritual? Nós não devemos orar repreendendo demônios que impedem a pessoa de aceitar Jesus, porque esse demônio não existe. A nossa oração, sabe qual tem que ser? Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, versículo 4. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que é a bondade de Deus que leva o homem ao arrependimento? O que leva uma pessoa a se arrepender? A bondade de Deus. Então qual é a nossa oração? Deus, toca no coração daquele homem com tua bondade. Deus, toca no coração daquela mulher com tua bondade.
Deus quebrando o coração daquele homem, quebrando o coração daquela mulher com a tua bondade. Deus, pela tua bondade, leve aquele homem, leve aquela mulher ao arrependimento. Essa deve ser a nossa oração. Porque quando um homem ou uma mulher, meus irmãos, rende o coração à bondade de Deus, não tem Satanás que segura aquela pessoa. Porque a bondade de Deus é o próprio Jesus. Jesus é a bondade de Deus. E quando nós oramos para que a bondade de Deus toque no coração de uma vida que ainda não conhece Ele, nós estamos pedindo literalmente para que Jesus toque naquele coração e leve aquele coração ao arrependimento. Amém? Essa é da palavra, do ensino, para nos direcionar a respeito da oração. Não existe demônio que impede as pessoas de aceitarem Jesus. Existe um coração duro, existe uma mente dura, existe uma alma rebelde. E diante disso a oração é que a tua bondade alcance este homem, alcance essa mulher. E pode ter certeza, meus irmãos, que se um dia esse camarada aqui estava aliançado a Satanás, tinha alguém clamando para que a bondade de Deus tocasse meu coração. Porque só isso explica. Meus irmãos, nem testemunha de Jeová me parava para dar panfleto. Parece que eu era invisível. Eu passava em frente à Igreja Universal e ninguém me chamava para uma sessão de descarrego. Pode ter certeza que foi a oração. Eu sei que tinha pessoas orando pela minha vida. Foi a oração. Foi a oração que fez com que a bondade de Deus tocasse ali no meu coração. E eu saía do bairro do Pequi. Lilian sabe onde eu moro. Sabe a igreja que eu fui liberto, Lilian? Em frente ali ao ponto de lotação que vem aqui para Baratinga, lá no centro. Tinha uma igrejinha pequenininha ali. Eu saía de lá de perto do Minas Gerais, atravessava a cidade inteira, passava por um monte de igreja, mas Deus sempre me conduzia para aquela igrejinha que nem existe mais, fechou o ministério. Porque era ali que eu tinha que ouvir aquele pastor dizer: ele pode ir, ele está liberto. Eu fui liberto com essa palavra: não, ele pode ir, ele está liberto. Olha só que simplicidade. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Amém? Então vamos orar pelos nossos familiares, vamos clamar, interceder pelos nossos amigos, vamos interceder e declarar o coração de cada um deles rendidos à bondade de Deus. Amém?